Olá, eu sou Ralph Batista, sou formado em Comunicação Social e pós-graduado em Educação em Mídia. E há 9 anos eu trabalho como diretor de dramaturgia. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como dirigir um filme. Em 1896, tivemos a primeira sessão de cinema no Rio de Janeiro. Eram produções de imagens da cidade da Europa. Quando eram projetados na tela, a gente via ali como se comportava, como era o cotidiano das cidades da Europa. Tudo isso graças aos irmãos Lumière. O primeiro filme gravado aqui no Brasil foi A Chegada do Trem em Petrópolis, em 1897. Afonso Segrèto, ao trazer alguns equipamentos, ele também gravou a Baía de Guanabara, no dia 19 de junho. E a partir daí, essa foi a data que no Brasil comemoramos o Dia do Cinema. E em 1900, começamos a ter as salas fixas de cinema no Brasil, como conhecemos atualmente. Com a Primeira Guerra Mundial, o cinema começou a ter influência norte-americana. Então todas as produções exibidas no cinema vinham dos Estados Unidos. Somente na década de 30 que o Brasil volta a ter as suas produções nacionais. Falando um pouco agora dos diretores que ganharam grandes destaques, vamos começar por Steven Spielberg, que ainda criança já fazia seus filmes gravando com suas irmãs. Claro que de maneira nada profissional. Com 13 anos de idade, após vencer um concurso, ele dá início à sua carreira no cinema. E com 25 anos, já trabalhava em Hollywood. Alguns filmes de Steven Spielberg são Tubarão, de 1975, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, de 1993, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, ET, o Extraterrestre, de 1982, A Lista de Schindler, de 1993 e Lincoln, de 2012. Outro diretor internacional que ganha destaque no cenário cinematográfico é o Tarantino. Ele sempre foi apaixonado por filmes, até que chegou a abandonar o ensino médio. Ele preferia assistir filmes e ler quadrinhos. Um diretor de filme com estilo violento e sádico, que ganha destaque aos 31 anos de idade a partir do filme Pulp Fiction, Tempos de Violência, de 1994. Além destes, outros sucessos fazem parte da lista de produções de Tarantino, como Kill Bill, volume 1 e 2, de 2003 e 2004, Bastardos Inglórias, de 2009 e Django Livre, de 2012. E agora vamos citar alguns diretores nacionais que tiveram destaque na produção do cinema no Brasil. E vamos começar por ele, Fernando Meirelles, um diretor brasileiro que ganhou destaque com filmes premiados no Oscar. Vamos lembrar do belíssimo filme Dois Papas, de 2019, que concorreu ao Oscar em 2020. E também o premiado filme Cidade de Deus, de 2002. E também vamos falar do diretor Nelson Pereira dos Santos, um diretor famoso por suas adaptações literárias, como foi o caso de Vilas Secas, obra de Graciliano Ramos. O diretor é considerado um dos cineastas mais importantes do Brasil. Vamos agora falar do diretor de cinema. O que ele faz, quais as suas atribuições, responsabilidades e tudo que envolve essa função em um set de gravação. O diretor de cinema, ele também é conhecido como cineasta, que é o criador da obra cinematográfica. Através de recursos artísticos, humanos e técnicos, o diretor supervisiona e dirige a execução de um filme. Em forma geral, ele é o responsável artístico do filme, ou seja, toda a parte artística é com ele. E não se engane de pensar que a arte está somente relacionada à atuação.
mas em tudo que envolve um filme. O diretor também pode e deve se envolver no figurino, nas cores que são usadas no filme, nos desenhos da iluminação. Tudo isso é arte. Através da leitura do roteiro, faz acontecer em imagens a obra escrita. Ele dirige os atores de forma técnica e artística, podendo exigir e direcionar pontos de atuação, drama e interpretação. Escolhe os cenários, estúdio ou externa, onde será gravado cada cena. Escolhe, na maioria das produções, a sua equipe técnica e os atores. Supervisiona a produção de forma geral. Participa de todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção. Essas foram algumas das obrigações da função do diretor de cinema. E agora, como que ele se relaciona com cada função e dentro de cada etapa da produção de um filme? Como dirigir e instruir cada profissional a executar aquilo que está na mente do diretor? Vamos falar um pouco sobre as etapas da produção de um filme e conforme a gente vai citando cada profissional e cada etapa, vamos fazendo então essa relação que o diretor de cinema tem com cada um. O produtor. E esse produtor que eu vou falar agora não é o produtor ali de set, né, como eu disse, que é o braço do diretor nas ações das gravações. Esse produtor é o cara que idealiza e busca os recursos para o filme. Aqui no Brasil, a gente vê várias leis de incentivos, né, onde esse produtor, que muitas das vezes é chamado também de proponente, ele busca esse financiamento para fazer acontecer o filme. Então, do que se imagina que o diretor é o grande chefe do filme, não. O diretor ele perde espaço para esse produtor que busca os recursos, como se podemos dizer que ele é o dono do filme. É esse produtor que chama o diretor para fazer acontecer e também chama o roteirista para fazer acontecer o filme de forma escrita e também visual. Uma outra função que acabamos de falar, que é o roteirista. O roteirista, ele é a pessoa que vai escrever o filme. Ele vai colocar as falas e todas as ações a ser desenvolvida pelo ator e também seguida pelo diretor. A relação que existe entre o diretor e o roteirista, ela é muito singular e muito discutida, porque o diretor é a pessoa que leva, através das imagens, aquilo que o roteirista idealizou e sonhou na escrita. E essa relação e essa conversa que existe entre eles é fundamental. Tanto do respeito que o diretor precisa ter para com o roteirista, porque se é uma obra criada por ele, nada mais justa de trazer esse visual conforme aquilo que foi escrito pelo roteirista, né? E também o roteirista precisa ter muita conversa com o diretor para que ele consiga colocar através das palavras o estilo próprio do diretor. Então essa relação entre o diretor e o roteirista é fundamental e tão importante porque é o início da produção de um filme. Então se ali é bem construído, se ali é bem conversado e bem alinhado as ideias, tanto de estilo quanto de ações dentro da cena, vamos ter aí resultados bem positivos durante a produção e a execução do filme. E vamos falar mais uma vez do produtor de set. O produtor de set, ele é o braço ali dentro da gravação do diretor. E essa relação entre os dois também é fundamental, porque enquanto o diretor fica analisando e também dirigindo os atores, quem faz toda a movimentação necessária dentro do set de gravação, claquete, movimento de equipe, necessidades gerais dentro ali da gravação, é esse produtor. Então esse produtor ele cria a logística, ele cria a forma como vai ser gravada e também está ali para solucionar todos os problemas possíveis que possa acontecer dentro de um estúdio de gravação. Então esse produtor ele é de muita confiança do diretor, porque dentro do set ele é como se fosse a voz do diretor e ali a continuação daquilo que o diretor quer dentro do set de gravação.
Vamos falar do figurinista. Aparenta estar bem distante do diretor, mas é fundamental a relação entre o diretor com o figurinista, porque é ali através das roupas, né, e das definições de paleta de cor e também no estilo do filme, em que época que o filme se passa. É bastante importante que o figurinista saiba e consuma muita informação do diretor, aquilo que o diretor quer passar no filme, qual é a sua linguagem visual. E essa combinação entre o figurino, o ator, o estilo do filme, ela é muito importante. Vamos começar trazendo aí mais uma função, que é a cenografia, que também faz parte desse visual. Então você imagina, o figurinista faz toda a coloração ali do corpo do ator e a cenografia, toda a parte visual do fundo e dos adereços. Então essa relação entre o cenário e o figurino, ela precisa ser muito bem alinhada. E quem faz esse alinhamento para que as coisas não saiam do seu objetivo, na sua linguagem, é o diretor. Então essa relação que ele existe entre o figurino e o cenário, ela é fundamental. E ali uma conversa sempre com todos da equipe, uma conversa, uma reunião, sempre alinhando a linguagem e o objetivo do filme, ela é fundamental. E também outra função que nós podemos trazer aqui, que são os aderecistas, né? Ou também os diretores de artes com a sua equipe de produção de arte. Como nós falamos, a cenografia, o figurino e o aderecista fazem parte do conjunto da equipe do diretor de arte. Então, é um grande líder da equipe de produção que tem muita relação com o diretor. Então, se na produção de um filme temos esse tripé, o diretor de arte, na sua segunda posição, que faz acontecer toda essa equipe de produção de set, figurino, cenografia, aderecista, tudo que está relacionado à arte e à parte visual do filme. E uma segunda função para formar o tripé do cinema é o diretor de fotografia. Esse é o cara que lidera toda a equipe técnica, cinegrafista, técnico de áudio, maquinário, iluminador. Toda essa equipe faz parte da direção de fotografia. Esse diretor, ele precisa estar muito também alinhado com a ideia inicial do diretor do filme. O diretor de fotografia, ele é o cara que capta toda a ideia visual do diretor e transforma ela realmente no vídeo, né, em forma técnica, aquilo que precisa acontecer para que seja reproduzido numa tela ou então numa TV. Dentro dessa equipe, vamos começar falando do cinegrafista. Sim, o diretor também precisa ter uma relação muito importante com o cinegrafista, passar tudo para ele, toda a linguagem que ele imagina para o filme, de planos, de movimentos, de recursos necessários para que a imagem reproduza e mostre para as pessoas a linguagem e o estilo que o diretor quer passar. Então, você não ter uma relação direta com o cinegrafista faz com que muitos ruídos possam acontecer no filme do diretor. E aí, quando você for assistir o seu filme, né, quando o diretor for assistir o filme, ele vai perceber que a imagem não foi captada conforme aquilo que ele imaginava ou que ele, lá na leitura do roteiro, estava almejando. Então, essa relação direta com o cinegrafista, ela é muito importante para que o cinegrafista também consiga captar do diretor aquilo que ele almeja de imagem. Técnico de áudio. Cinema é áudio, é trilha, é som. Sabemos a importância que tem a imagem e claro que ela precisa ser muito bem construída, mas se o som não estiver apropriado, se o som não tiver com a sua qualidade, de nada adiantou uma imagem bem construída. O áudio é o que nos faz ter emoção no filme, que faz a gente chorar ou faz a gente sentir aquela ansiedade, aquela vibração dentro daquela cena. Cada cena tem o seu propósito, o seu sentimento.
e é através do áudio, da trilha, da captação da voz, é que faz acontecer essa emoção dentro do filme. O iluminador, ele é o cara que vai colorir a imagem. Ele que faz com que a câmera consiga captar as cores, né, e os objetos, o cenário presente dentro de um filme. A relação do diretor com o iluminador também é fundamental, porque o diretor ele precisa passar essa linguagem visual para o iluminador e junto ali com a equipe de fotografia conseguir através de recursos técnicos, às vezes muito sofisticados ou então às vezes de forma simples, mas que consiga atender e também a reproduzir, levar para a imagem a emoção e o clima daquela cena. E chegando ao fim, vamos falar do editor e finalizador. É esse cara que vai pegar toda a captação de imagem e também de áudio e vai construir o filme. Muitas das vezes o filme ele é gravado fora de ordem, não é gravado da cena 1 à cena 50, por exemplo. Ele pode ser gravado da cena 40, depois vai para 30, 35, dependendo do ritmo da produção e da necessidade de cada produção. Então, o editor ele vai pegar de forma que já vem organizado pela equipe de produção de set, todos os takes, todas as cenas, todas as imagens, os áudios, e ele vai construir de forma linear, de acordo com o que foi já estabelecido lá no início do roteiro, a importância que tem essa conversa inicial para então depois, na conversa final com o editor, conseguir fazer com que o filme que foi construído, pensado, seja o mesmo que foi finalizado. Ele pega então e constrói esse filme junto com o diretor. E nesta fase é a fase fundamental que o diretor precisa se relacionar com o editor. Essa conversa precisa ser muito clara, muito direta e muito organizada para que o editor consiga construir exatamente o filme que está na cabeça do diretor. Às vezes um take gravado e que não foi colocado pelo editor vai fazer falta no sentido da construção do filme completo. Muitas das vezes, e na sua maioria, o editor não participa do processo de construção, gravação de um filme. Ele já pega todo esse material realizado e ele faz essa construção a partir do roteiro e também da conversa que existe com o diretor. Então ele não vai saber exatamente qual a imagem que ele precisa colocar naquele momento ou naquela parte daquela cena. Então o diretor levar para ele de alguma forma, sendo num storyboard, seja num roteiro ou também na própria conversa ali na construção juntos, se o diretor consegue levar para ele que aquela imagem precisa estar dessa forma, naquele momento, dentro daquela cena, com certeza o filme vai ser construído de acordo com o que o diretor ele almejou e que o diretor, a linguagem que o diretor quis passar para o filme. Então, a gente observa que todas as funções elas são fundamentais na construção de um filme e todas elas precisam estar alinhadas com o diretor. O diretor, ele não é a pessoa que faz na mão na massa acontecer as partes de um filme, mas ele é o maestro, a pessoa que direciona e que alinha todas as funções para que elas executem um filme conforme ele e o roteirista almejaram lá no início da produção. Essa foi a nossa videoaula Como Dirigir um Filme. Espero que vocês tenham conseguido captar de forma, mesmo que seja breve e sucinta, todas as fases da produção e todas as funções que contemplam as fases da produção de um filme e também entender como o diretor se comporta dentro de cada fase e como ele se relaciona com cada função.